Imagine um motor tão resistente, tão brutalmente confiável, que a própria General Motors decidiu apagá-lo da história. Um motor que não quebrou recordes, quebrou regras. Um bloco de ferro que não se rendia à velocidade, mas à força. O GMC 3C66 Taldec, um nome que desapareceu dos catálogos, dos arquivos, das pistas. E ninguém nunca explicou o porquê. Década de 1960. A América estava em plena expansão. Estradas, caminhões, transporte pesado. A Chevrolet precisava de um motor que suportasse o impossível. Longas jornadas, cargas insanas, calor extremo e desgaste diário. Foi então que surgiu o 366 Taldec, um motor que não nasceu para a glória das corridas, mas para o sacrifício da rotina. Um coração de ferro moldado para durar. E durar demais. Mas quando algo é bom demais, alguém se incomoda. Esse motor não só desafiava o tempo, desafiava o sistema. Oficialmente, ele foi criado para equipar caminhões médios e pesados, ônibus escolares, veículos industriais e até equipamentos militares. Mas nas mãos de mecânicos ousados, o 366 começou a ganhar outro destino, o das pistas. Um motor que nasceu para o trabalho começou a bater de frente com motores criados para a corrida. E isso não era algo que a GM nem a NASCAR queriam ver acontecer. Com 9 litros de deslocamento e uma curva de torque que fazia o aço se curvar, o 366 era pura brutalidade. Sua estrutura Taldec, com bloco mais alto e paredes reforçadas, permitia pistões mais longos, combustão mais estável e resistência absurda. Ele não era rápido, ele era eterno. Enquanto outros motores precisavam de revisões a cada temporada, o 366 aguentava tudo. E justamente isso o tornou uma ameaça. Nos bastidores, engenheiros sabiam. Um motor que não quebra, não dá lucro. Concessionárias sabiam. Um motor que dura, não traz clientes de volta. E a NASCAR sabia. Um motor desses poderia bagunçar o equilíbrio da competição. Por fora, parecia apenas mais um motor de caminhão. Por dentro era uma fortaleza mecânica. Bloco de ferro fundido, cabeçotes reforçados, virabrequim tratado para suportar rotações altas. Ele podia operar dias inteiros em altas temperaturas sem perder rendimento. Alguns relatos contam que, em caminhões GMC C6000, esse motor rodou mais de 700 mil quilômetros sem nunca ter sido aberto. Quase uma lenda urbana de aço e óleo, mas essa lenda não ficou apenas nas estradas. Em oficinas escondidas pelo interior americano, preparadores começaram a experimentar o impossível. Transformar o 366 em um motor de corrida. Nascia, assim, o mito do Truck Block Racing, uma vertente de corridas ilegais onde motores de trabalho eram empurrados ao limite, enfrentando monstros como o 427 e o 454. E por alguns meses, o 366 surpreendeu a todos. Imagine a cena. Um motor feito para puxar toneladas, sendo adaptado para girar acima de 6.000 RPM. Os engenheiros da GM nunca autorizaram isso, mas quando esses blocos caíram nas mãos de mecânicos independentes, o resultado foi inesperado. O torque descomunal do 366 dava vantagem nas saídas de curva. Em pistas curtas, onde a força valia mais que a velocidade final, ele vencia. Mas a glória durou pouco. NASCAR começou a apertar as regras. E, curiosamente, motores como o 366 começaram a desaparecer das inscrições. Oficialmente, o motivo era o peso. O Taldec tornava o motor mais alto, exigindo ajustes de capô e chassis. Mas, extraoficialmente, há quem diga que a pressão veio de cima. O 366 durava demais, corria bem demais e custava pouco demais. Um motor assim quebrava a lógica da indústria e ameaçava a obsolescência planejada que sustentava o lucro das grandes fabricantes. Então, ele foi silenciado. Nos catálogos seguintes, a GM passou a destacar motores mais modernos, o 427, o 454 e os futuros Big Blocks de alumínio. A justificativa era a eficiência, mas o público sabia que o 366 não morreu por fraqueza. Morreu por ser forte demais. Alguns técnicos chegaram a chamá-lo de o motor que não dá dinheiro.
E essa frase, por mais inocente que pareça, foi sua sentença. Enquanto isso, em garagens escondidas, o 366 seguia respirando. Reaproveitado em caminhões, tratores, máquinas agrícolas até barcos industriais. E de vez em quando surgia em corridas de arrancada clandestinas, surpreendendo quem achava que ele era apenas um motor de caminhão. O curioso é que, mesmo sendo um motor limpo para os padrões da época, com compressão baixa e emissão relativamente controlada, ele foi supostamente afetado pelas regulamentações do Clean Air Act de 1970. Só que há algo que não bate. Comparado ao 454, o 366 emitia menos gases e rodava mais frio. Mesmo assim, foi retirado de produção em larga escala. Coincidência? A partir daí, as teorias começaram. Alguns afirmam que o 366 foi aposentado por não gerar manutenção. Outros, que seu potencial para corridas começou a incomodar a GM, que queria centralizar o domínio das pistas nos motores oficiais. Há ainda quem diga que o 366 era o motor ideal para conversões militares, e que parte da produção foi desviada para contratos do governo, nunca registrados publicamente. E então vem o episódio mais estranho de todos. O incêndio de 1983. Um armazém da GM em Ohio, contendo documentos e projetos de motores industriais, pegou fogo. Nenhum outro setor foi atingido, exceto justamente o arquivo onde estavam os planos do 366 Tall Deck. Nenhum backup, nenhum registro. Depois disso, é como se o motor nunca tivesse existido. Coincidência? Ou limpeza de arquivos? Alguns anos depois, mecânicos começaram a relatar a visita de inspetores federais interessados em motores não licenciados. Peças foram apreendidas, garagens fechadas. Os relatos indicam que o 366 se tornou um tabu, um motor que existia, mas ninguém queria admitir. Nas pistas clandestinas, ele ganhou outro nome, The Mule, a mula, porque, como diziam os pilotos, pode até não correr como um puro sangue, mas vai te levar até o inferno e voltar. Enquanto a GM promovia novos V8s mais leves, o 366 sumia das linhas. E a história oficial dizia que ele foi substituído por versões mais modernas e eficientes. Mas os mecânicos sabiam, não era evolução, era apagamento. Hoje, o 366 sobrevive na voz dos poucos que o conheceram. Em garagens enferrujadas, alguns blocos dormem cobertos por lona. Outros, adaptados em projetos de restauração, seguem funcionando, roncando como se zombassem do esquecimento. E sempre que alguém tenta levantar sua história, mais perguntas aparecem. Por que a GM o apagou dos registros de produção? Por que a NASCAR mudou suas regras justamente quando o 366 começava a vencer? E o mais importante, o que realmente estava nos documentos queimados em 1983? Até hoje, nenhuma resposta oficial foi dada. Mas os vestígios estão lá, em fotos antigas, manuais de oficina e nas lembranças de quem o viu trabalhar. O 366 Tall Deck não era apenas um motor. Era um lembrete de que a verdadeira força não precisa de holofotes. E talvez seja por isso que ele teve que desaparecer. Anos depois, um ex-engenheiro aposentado da GM, em uma entrevista jamais publicada oficialmente, confessou algo que reacendeu a lenda. Segundo ele, o 366 Tall Deck foi usado como base para um projeto ultra-secreto da divisão militar da empresa. O motor, adaptado para geradores e veículos blindados, era praticamente indestrutível. Ele podia funcionar submerso por minutos e, mesmo sem óleo, ainda rodava, disse o homem com voz trêmula. Pouco tempo após a entrevista, ele desapareceu sem deixar rastros. Hoje, quando alguém liga um desses motores e ouve o som grave e compassado do 366, é como ouvir o eco de uma era perdida, um tempo em que o poder vinha do metal e não de planilhas. O ronco que sai daquele escape não é apenas o de um motor, é o grito de algo que se recusou a morrer. E assim, nas sombras das oficinas e nos vídeos clandestinos que ainda circulam na internet, o 366 Tall Deck segue vivo. Não como uma peça de museu, mas como um símbolo. O motor que a GM tentou apagar ainda pulsa.